Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Mais uma quarta-feira na presença do Senhor. E eu sei que Deus vai falar com você através desta mensagem. E a cada dia o Espírito Santo vai nos moldando, nos abençoando e nos aperfeiçoando. Nesta noite eu quero conversar com você sobre João capítulo 21, de um histórico muito interessante que aconteceu com o apóstolo Pedro. Especialmente no versículo 17, Jesus fala para Pedro assim: Simão, você me ama? E Pedro respondeu assim: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Deus abençoe com você nessa palavra e depois vamos orar. Orar para que Deus nos abençoe e nos trate os fracassos dos dias da nossa vida, as derrotas que nós temos de vez em quando, mas que tudo isso se transforme para que a glória de Deus se manifeste em nós. Pedro era um homem que era muito impulsivo, e ele tinha reações rápidas, e geralmente quem tem reações rápidas demora um pouco para refletir sobre as atitudes corretas que alguém pode ter, desde que pudesse pensar um pouquinho mais. Pedro era impulsivo, o apóstolo Pedro dava trabalho para Jesus porque ele era apressado nas suas atitudes, Pedro era apressado nas suas respostas, ele era apressado ao fazer promessas. Quantos de nós não somos assim, né? Apressados por fazer promessas, impulsivos e tantas coisas que a gente vê que faz parte de uma vida que muitas vezes precisa ser abençoada, tratada ao longo do tempo. Mas assim como Pedro, todos nós somos suscetíveis a errar, a cair nas próprias armadilhas de comportamento, muitas vezes apresentar contradições, mas nós não podemos deixar que esses fracassos corriqueiros que nós temos diariamente nos derrotem. Ninguém é perfeito. Quanto de nós não pensamos e não gostaríamos de ter feito algo diferente há 15 minutos atrás? Talvez você pudesse, nas suas reflexões, nos seus pensamentos do dia, ao fazer uma análise da sua vida, pensar assim: puxa, se eu tivesse tratado aquela pessoa diferente. Talvez você pudesse ter feito coisas que não faria hoje. Talvez você pense, como eu, muitas vezes: se eu tivesse agido de tal forma, se eu não tivesse falado isso ou aquilo, se eu não tivesse comprado isso ou aquilo, se eu não tivesse prometido isto ou aquilo. São coisas da vida, coisas que nós fazemos e que nós não temos controle. Afinal de contas, somos pressionados pelas pessoas à nossa volta, pressionados pelo sistema que nos quer fazer parecer pessoas de sucesso, somos pressionados ao impressionar outras pessoas, somos suscetíveis a tantas coisas. Mas Jesus nos cura e nos fala que podemos ser tratados, abençoados, para que nós possamos crescer como Pedro cresceu. Lá em Lucas 22, versículos 61 e 62, às vezes nós fraquejamos com medo como Pedro. Diz assim a Bíblia: Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente, mas negou, dizendo: Mulher, eu não conheço Jesus, esse homem que você fala que eu conheço. Você deve ter assistido aquele filme tão famoso, A Paixão. Aquele filme mostra de forma muito contundente, eu me lembro bem, quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, e ele então se lembra da negação, e ali, na sua vergonha, eles cruzam os olhares. Aquela cena marcou muito a minha vida, porque eu vi Pedro ali naquela cena de cinema, mas eu vi aquela pessoa completamente derrotada consigo mesmo. É uma coisa muito interessante quando você assiste aquele filme que fala sobre a paixão de Jesus Cristo. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes,
Poucas horas antes de negá-lo, ele havia declarado a sua disposição de dizer: eu nunca vou te negar, Senhor. Pensa nisso. Assim, o seu fracasso, você pode perceber que foi um golpe pesado na vida dele. Na minha opinião, era marcante o suficiente para derrotar uma vida inteira. Afinal de contas, se tratava de Jesus, não era qualquer pessoa. Todos somos falhos. Você é falho, falha, eu sou falho. Nós temos problemas emocionais, problemas de estima, temos situação que as coisas à nossa volta amam, contra nós, tanta situação nova, e nós não podemos achar que isso é coisa muito extraordinária, que não acontece com ninguém. Acontece com 99% das pessoas, na minha opinião, até 100% das pessoas. Isso acontece com muita gente. Acontece quando você fracassa, quando você não mantém uma palavra. Tantas coisas acontecem conosco, mas nós fraquejamos, como Pedro fraquejou, como Pedro fez e tantos discípulos fraquejaram. Das pessoas à volta de Jesus fraquejaram e fracassaram. Mas os fracassos que acontecem conosco, eles podem sim nos ensinar muitas coisas e podem sim fazer com que tenhamos vidas restauradas. Porque aquilo que Jesus fala conosco, que faz conosco, ele tem essa característica da restauração de vidas destruídas, vidas caídas. Quantas vidas destruídas Jesus não tomou pela mão e ergueu, A mulher pecadora, que Jesus tratou com tanto respeito, com tanto carinho, e ela então foi uma discípula fiel do Senhor. Zaqueu, aquele cobrador de imposto desonesto, que podia ser alguém imerso na sua desonestidade, desanimado para sempre, mas Jesus olhou para ele e falou: há restauração para a sua vida, não só para a sua vida, mas para a sua casa. Jesus tem restauração para cada um de nós. Nós não podemos nos fechar no nosso mundinho de arrependimento e achar que tudo acabou, porque nós podemos sim ser restaurados, aprender com as falhas, aprender com os fracassos e ampliar a nossa visão e ver que o mundo é muito maior, muito mais nós que temos a presença de alguém mais inteligente do que nós, mais forte do que nós, mais compassivo do que nós e pronto para nos estender as mãos. Porque Jesus sempre falou para os discípulos, sempre falou para todas as pessoas: eu vim buscar e salvar aquele que havia se perdido. O que é pior para alguém que está perdido completamente? Nada. É confiar em Jesus, porque com Ele nós sempre teremos uma nova oportunidade. Não se esqueça disso. Fale para si mesmo, fale para as pessoas que estão necessitadas, que fale assim: com Cristo sempre teremos uma nova oportunidade. Olha o que aconteceu em João 21, versículo 15. Diz assim a Bíblia: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam? E ele respondeu assim: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro estava pescando com alguns outros discípulos quando o Senhor lhe apareceu. E ali Jesus lhe deu uma chance de declarar o seu amor por ele de novo. Olha, Jesus vai ali, Jesus restaura, ele não desiste de alguém que fracassou várias vezes ao longo do seu ministério junto com Jesus. Alguém que foi impulsivo tantas vezes, alguém que talvez seria digno assim: eu não confio em você, para mim você chega. Não é assim que nós falamos com muitas pessoas? Às vezes você toma uma decisão no coração: olha, para mim chega, aquela pessoa já era. Quantas vezes você não falou isso? E eu também não fui tentado a fazer isso, eu já não fiz isso. Ó, não confio mais,
Não dou mais tarefa nenhuma, não confio mais para nada. Chega, qualquer outra pessoa menos essa. A gente é assim, né? Nós nos decepcionamos com outras pessoas, nós abandonamos as outras pessoas. Mas olha, Jesus ele tem uma característica de Deus. Eu tenho comigo que Ele sempre verá em mim e em você um ponto onde Ele poderá dar novas oportunidades. Ele sempre verá em nós uma possibilidade. Ele sempre verá em nós uma capacidade inata a ser desenvolvida e que Ele nunca desiste. Para alguma coisa, sempre no reino de Deus, nós iremos servir. E Ele fez assim com Pedro. Ele sabia que Pedro tinha uma possibilidade. Ele sabia que ali dentro do apóstolo Pedro havia a capacidade de liderar uma igreja nascente. Ele via ali em Pedro a capacidade de ensinar as igrejas. Por isso encontramos cartas de Pedro. Ele via ali em Pedro uma possibilidade de liderança a ser lapidada. Ele enxergou aquilo que ninguém veria, nem Pedro viu, porque ele voltou para pescar o seu antigo ofício. Mas Jesus viu naquele homem possibilidades de serem desenvolvidas. E Pedro foi este discípulo da igreja, não é? Discípulo precioso, que Jesus contou como uma pedra de edificação da sua igreja também. Ele viu ali. E quando Jesus fala ali, né, ele encarregou Pedro de cuidar do seu povo. E ele falou 3 vezes. Não sei se você se lembra, mas Jesus ali, quando nós acabamos de ver o texto bíblico, se você for ler com mais atenção, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas é para cada negação de Pedro, Jesus deu oportunidade para ele reafirmar o seu amor. Pedro, você me ama? E depois outra vez, Pedro, você me ama? E mais uma vez, Pedro, você me ama? Parece que Jesus vem restaurando e apagando cada negação que ele fez, dando oportunidades para Pedro se reerguer. Assim Jesus também trata cada um de nós da sua igreja. Ele fala para mim, você me ama? Mas ele não desiste. A cada vez que você promete que vai mudar, que vai deixar o seu fracasso, que vai deixar as suas pendências, parece para cada vez que você promete, mais você recebe forças. E é lógico que eu sei que a pessoa no seu coração que deseja realmente mudança, ela consegue. Não estou falando daquelas pessoas que já aprenderam a prometer mudanças sem nenhuma atitude. Porque eu acredito que quando nós temos um coração sincero com Jesus, nós vamos mudar sim. Nós podemos ser transformados sim. E ali, o resultado dessa demonstração maravilhosa da graça foi que Pedro desempenhou esse papel fundamental de discípulo. Então eu quero dizer a você, nesta noite, né, que na vida diária, nós podemos contar sempre com a constante presença de Jesus em nossas vidas. Ele sempre cuidará de nós quando passarmos por momentos de fraqueza. Ele conhece a nossa estrutura, nossas limitações, o jeito que fomos até concebidos, criados, o jeito que nós reagimos às coisas. E Ele sabe que cada reação minha, sua, cada resposta tem por trás uma história a ser respeitada, uma história a que Ele deve ter compaixão, uma história de possibilidades. Muitas vezes nós passamos por necessidades com os filhos, com o nosso cônjuge, nas finanças, nos planos mal sucedidos e até mesmo na nossa espiritualidade. Mas é bom saber que nós não estamos sozinhos. Assim como Jesus deu várias chances para o apóstolo Pedro, Ele também nos dará
Ele também nos dará coragem, capacidade para superar tudo conforme a força que Ele nos dá. A biografia de qualquer um de nós poderia começar com uma lista de fracassos e derrotas, mas Deus sempre nos permitirá um resultado diferente, sempre nos permitirá uma nova história a ser escrita, porque Ele nos redime, nos perdoa e nos transforma completamente. O desafio, então, querido, para você nesta noite, é para que você não fique pensando nas coisas que falhou, fracassou ou que não fez. Faça como Pedro, volte dos antigos ofícios, olhe para Jesus, aquele que olha para você e fala: meu filho, minha filha, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas, ou seja, cumpra o propósito que eu tenho para você daqui para frente, aprenda com tudo, não para se ficar remoendo, mas para que você possa ter forças para prosseguir junto comigo, porque eu sou com você. A palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em nós há de terminar até a sua volta. E eu creio que você pode ser muito abençoado e abençoado com paz. Que você seja daqueles que amam a Jesus e nele confiam o tempo todo para viver. É só assim que vale a pena a nossa vida. Quero orar com você agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu sei que o Senhor é aquele que zela e cuida de nós. Eu oro para que o Senhor vá agora de encontro a este meu querido irmão, irmã, esta pessoa que ouve esta palavra, que o Senhor possa encher de ânimo, de modo sobrenatural, que eles possam ser cheios da sua presença, do teu Espírito, e sejam abençoados com força para viver. Da mesma capacidade que o Senhor deu ao restaurar Pedro dos seus fracassos. Mas dá a cada um dessas pessoas, irmãos e irmãs, essas pessoas que ouvem esta palavra, o milagre da renovação. E cada um deles possam ser abençoados com paz e força para a sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus.
decidir.